e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trava paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O capítulo 53 de Isaías fala sobre Jesus. Isaías foi chamado profeta messiânico 600 e poucos anos antes de Jesus nascer na terra como homem. O profeta Isaías já profetizou, foi usado por Deus para falar como Jesus viria, o que ele faria, a aparência de Jesus, o trabalho de Jesus, tudo isso foi revelado pelo profeta Isaías. O povo de Israel passaram 400 anos sem nenhum profeta, sem Deus falar com eles. E já estavam assim acostumados, sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir assim um profeta chegar, alguma coisa sobrenatural. Estavam, aí tinha os sacerdotes e tal, mas apenas religião, não havia presença de Deus, não havia assim uma palavra vinda direta de Deus. Então aqui diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O profeta, ele foi usado por Deus para trazer uma mensagem a Israel, e ele fala aqui sobre o coração nosso entendimento, nossa mente, nosso desejo. Será que nós estamos querendo mesmo ouvir Deus falar conosco? Será que nós estamos abrindo o coração para recebermos a palavra de Deus? Recebermos Deus aqui no nosso meio? Será que Deus poderia se manifestar no nosso meio? Será que nós estamos desejando isso mesmo? Será que quando nós estamos cantando é para Deus mesmo? Ou será que é para as pessoas verem, elogiarem? Será que nós estamos nos concentrando em Deus mesmo na hora que nós estamos cantando? Será que nós estamos cantando ou será que nós estamos adorando? Porque Deus está procurando quem adora. Glória a Deus, aleluia. Olha, Jesus disse o tempo lá no Antigo Testamento, as pessoas cantavam, apenas o quê? Cântico. Mas não era adoração. Deus diz: vocês me adoraram, vocês passaram 40 anos no deserto, ofereceram sacrifício, mas para mim não, nem recebi. Porque era da boca para fora, né? O coração estava longe. Então Deus está buscando a nossa adoração. Então nós vamos perguntar assim: o que o Senhor quer que eu cante para te adorar? E quando nós estivermos cantando, nós devemos estar meditando em Deus, para Deus receber. Nós estamos lá, olhando para lá, pensando lá em Deus, não aqui. Não é? Nós não podemos fazer assim de qualquer maneira, sem reverência, nada. É para Deus, nós estamos fazendo para Deus, dirigindo a adoração a Deus. E quando Deus recebe essa adoração, Ele responde. Nós vamos ver, quando, por exemplo, o tabernáculo foi inaugurado, para que foi feito aquele tabernáculo? Para a adoração a Deus. Então aquilo ali havia o quê? Sacrifício oferecido a Deus. Tinha todo um culto, aquilo ali era um culto prestado a Deus. Tinha um altar do sacrifício, onde se oferecia um animal em sacrifício a Deus. Depois o sacerdote entrava lá dentro, né? E ali tinha todo um ritual, tudo para chegar à presença de Deus. Uma vez por ano, o sacerdote entrava lá dentro, onde estava a arca, e a arca representava Deus. Ele levava o sangue, né? Matava ali o bode, o outro bode ele levava para o deserto, soltava o bode lá, né? Depois que ele punha a mão sobre a cabeça do bode, e dizia que o pecado do povo estava passando para o bode. Soltar o bode do deserto significa assim, ó, significa que Deus está se esquecendo do seu pecado. O bode se perdeu lá no deserto, né? O outro bode botava a mão na cabeça dele e degolava ele
pegava o sangue também, quando botava a mão na cabeça do bode, está dizendo: o pecado do povo está sobre esse bode. Pegava aquele sangue e levava lá no Santo dos Santos. E lá colocava em cima da tampa de uma arca de ouro, com dois querubins, dois anjos com asas assim, se encontrando. E ali a tampa era de ouro, chamava propiciatório. Então colocava ali o sangue, e ali fogo descia do céu e queimava aquele fogo. Deus estava dizendo: eu estou aceitando o culto, estou perdoando o povo. Naquele tabernáculo, no dia que inauguraram, desceu fogo do céu e acendeu o altar do sacrifício. A partir daquele dia, o sacerdote todo dia de manhã cedo levantava, ia lá naquele altar, pegava um pouquinho daquele fogo, levava lá dentro do lugar santo e colocava no altar de incenso aquele fogo. Era o fogo que desceu do céu, não era fogo que as pessoas faziam, não. Os dois filhos de Arão um dia chegaram lá falando assim: sabe uma coisa? Vou pegar esse fogo no altar, vamos fazer um foguinho nós mesmos aqui. Fizeram um foguinho e levaram. Aí Deus disse: vocês gostam de um foguinho, né? Vocês gostam de um foguinho estranho, né? Fogo estranho, né? Torrou os dois. Pronto, vocês gostam de fogo, né? Torrou os dois, matou a memória, né? Veja só, porque levaram perante Deus um fogo estranho, não era fogo mesmo de Deus, não era? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós oferecemos a Deus, tem que ser coisa santa, né? Vindo de Deus. O Espírito Santo veio de Deus para nós. Nós oferecemos a Deus uma adoração em espírito. Olha, o Espírito Santo que vai conduzir a essa adoração a Deus. Tem que ser uma coisa muito santa, uma coisa muito séria. Olha lá, quando a arca de Deus foi roubada pelos filisteus, colocaram a arca lá, a arca representava Deus, né? Veja bem, quando colocaram lá perto do Deus dos filisteus, no outro dia o Deus apareceu no chão lá com as pernas quebradas, os braços quebrados. E levaram essa arca em cima do carro que foi. Os filisteus pegaram e botaram a arca em cima do carro que foi. E engraçado, botaram a vaca para conduzir. Mas prenderam o bezerro da vaca. E falaram assim: se é de Deus essa arca mesmo, a vaca vai largar o bezerro e vai levar a arca. Olha só, o teste. A vaca veio largar o bezerro, meteu. O bezerro ficou lá gritando: mãe! Né? E a vaca foi embora, levou a arca até onde estava o nosso Deus. Né? Olha só. Ele fala isso aí, caça de Deus. Né? Olha só que coisa. Então veja só. Aquela arca, ela ficou na casa ali de um homem muito tempo. Aí o rei Davi um dia falou assim: gente, aquela arca representa Deus. E eu preciso trazer a presença de Deus para aqui onde eu moro, em Jerusalém. Então ele foi lá buscar a arca. Mas chegou lá e ele fez o quê? Botou a arca do mesmo jeito que os cristãos fizeram, em cima de um carro de boi. Olha só. Quem sabe nós estamos fazendo a mesma coisa? Nós estamos imitando o mundo na hora de nós cantar para Deus. Nós não estamos nem considerando que nós estamos fazendo uma coisa para Deus, uma coisa santa. E cantando de qualquer maneira. Quem sabe nós estamos relaxando na hora de apresentar uma coisa a Deus. Davi foi tentar levar a arca. Aí o carro foi tropeçar, a arca deu uma balançada e usar a mão na arca para poder segurar, pensando que a arca ia cair. Morreu na mesma hora. Por quê? Porque estavam fazendo tudo errado. O culto não prestou. Não era uma coisa santa.
não estavam conduzindo a arca do reino. A arca representava Deus, a presença de Deus. Então Davi foi embora, deixou a arca na casa do Obed-Edom. E aí o Obed-Edom começou a ficar rico. Tudo que botava a mão estava certo. A plantação produziu, teve filho. Tudo estava dando certo para ele. Falaram com o rei Davi, deixa a arca lá, o homem está sendo abençoado de todo jeito. O rei Davi agora não vamos buscar, só que agora não vamos fazer daquele jeito mais não. Como é que faz? A arca tem que vir nas costas dos sacerdotes. E assim que carregar. Agora ele fez certinho, prestou um culto a Deus, né? Ofereceu sacrifício durante todo o tempo que a arca foi oferecendo sacrifícios a Deus, louvando a Deus. Aleluia! Nas costas dos sacerdotes. Quando fez o culto certinho, deu tudo certo, né? Conduziu a arca. Aleluia! Veja bem, quando Salomão inaugurou o templo, no dia que ele inaugurou o templo, ele fez uma oração a Deus, consagrando aquela casa a Deus. E o que aconteceu? Olha, quando eles levaram o tabernáculo para Jerusalém, o fogo apagou. Precisava do fogo de novo. Cadê o fogo? Não tinha mais fogo para levar. Aí Salomão fez o templo, fez os utensílios, mas faltava o quê? Faltava fogo. Aí no dia que inaugurou o templo, o fogo desceu de novo sobre o altar e acendeu o altar. Olha, aí o fogo de Deus. Começaram os sacrifícios de novo, né? Veja, o culto continuou. Então precisa do fogo de Deus, a aprovação de Deus. Deus aprova quando nós realmente queremos adorar a Deus sobre as coisas direitinho. Bom, aqui Israel então ficou esse tempo todo sem ouvir profeta, sem manifestação sobrenatural de Deus, viveu religiosamente apenas, né? Aí diz aqui, a quem se manifestou o braço do Senhor? Diz, olha, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. A terra estava seca, quer dizer, o povo estava sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, vivendo em sequidão, né? Às vezes a igreja muitas vezes está vivendo assim. Você pergunta assim, quando é que foi o último batismo do Espírito Santo aqui? E as pessoas falam, rapaz, tem que... Quando é que Deus falou assim com a igreja? Rapaz, tem. Quando é que teve um milagre? Não sei, tem. Veja bem, porque Deus não está se manifestando. Nós temos que olhar o que está acontecendo, o que está faltando, por quê? Tem alguma coisa errada. Né? Então nós temos que prestar atenção. E aqui então, diz assim, olha, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Veja bem, às vezes você fala assim, você vê assim, os católicos, por exemplo, fazem um Jesus lá, uma imagem de Jesus, uma figura, todo bonitinho, branquinho, do olho verde, cabelinho encaracolado, ciclo e tal, loirinho e tal. Não tem nada a ver com Jesus. Quem fez aquilo ali é um efeminado, ele acha que Jesus veio daquele jeito lá. Nada a ver com Jesus. A Bíblia diz aqui para nós, Isaías diz, não tinha parecer, nem formosura, não era lindo não, era um judeu, nariz torto, igual o judeu lá em assim, né? Então, um homem trabalhador, muito forte. Ele tinha que pegar uma árvore lá no mato e trazer para a cidade, cortar aqueles galhos, tudo, trabalhava muito pesado. Aqui diz, olha aqui, ó. Era desprezado, mais indigno que os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele causa alguma. Jesus era uma pessoa normal. Olha lá, Zaqueu subiu em cima da árvore para ver Jesus passar. Jesus ia passar e nem ia ver quem era Jesus no meio daquilo. Porque Jesus era como qualquer um deles. Jesus ele parou e disse, Zaqueu, desce daí que eu vou lá ver para casa hoje.
Não é? Se Jesus não fala, Jesus passava e nem sabia quem era Jesus. Porque no meio da multidão, Jesus era como qualquer outro judeu, se vestia como qualquer outro judeu. Usava barba, né? Preta, como qualquer outro judeu. Não tinha cabelo comprido não, viu gente? Jesus não tinha cabelo comprido não. Não vai falar, vai dar com esse filme que tem por aí, né? Por que nós sabemos que Jesus não tinha cabelo comprido? É fácil. Se você pegar todos os homens na época de Jesus, eles não usavam cabelo comprido. E tem outra coisa, Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz assim: é desonroso para o homem usar cabelo comprido. Já pensou? Se Jesus usasse cabelo comprido, ele ia dizer que é desonroso? De jeito nenhum, né? Quem usava cabelo comprido é quem fazia o voto de Nazireu. Jesus não era Nazireu. Nazireu não podia tomar suco de uva, né? Não podia cortar o cabelo, nem a barba, nem a beberia. Isolado, completamente diferente. Jesus não era Nazireu. Então veja só, Jesus não tinha então cabelo comprido. Jesus usava barba preta. Todos os homens usavam, todos os judeus usavam barba. E não podia ser barba igual nós usamos. Muita gente usa barba hoje, faz aquela barba redondinha. Não podia também não. Era proibido. A palavra de Deus dizia que tinha que ser barba mesmo feia, né? Com tudo mesmo, podia rapar. Né? E o cabelo dos homens era curto e também não podia cortar cabelo arredondado também não. Então veja só, a palavra de Deus indica tudo como é que era lá. Glória a Deus. Os homens, né? Por quê? Porque quem cortava o cabelo arredondado é quem servia a deuses, né? E quem usava barba também, eles adoravam outros deuses. Então era proibido. O judeu andava era feio, viu? Então Jesus não tinha aparência assim, bonita, simpática, não, nada disso. Era um homem trabalhador e muito sofredor. Né? Então veja só que aqui diz bem claro, ó, não tinha parecer nem formosura, olhando os olhos para ele, e uma beleza viva para que o desejasse. Ele era desprezado, mais indigno dos homens. Então, homem de dores, tem tentado no trabalho de carpinteiro naquela época, não tinha energia elétrica, tinha nada elétrico. Tinha que ir lá no mato com o machado, cortar a árvore, cortar os galhos tudinho, carregar aquela árvore para a oficina. Né? É trabalho, muito trabalho duro. Jesus tinha pele queimada do sol, né? Amorenada a pele, andava muito no sol, né? Trabalhava muito. Também eles vendiam muita madeira, eles pegavam madeira para fazer barco, levavam lá para o mar da Galileia. Lá no mar, lá de Nazaré até a Galileia, tinha que levar essas árvores, cortavam tábuas para fazer barco, lá no mar da Galileia. E ia lá, muita tábua para lá. Então era muito trabalho mesmo, tá? Muito difícil o trabalho. Nós vamos ver que José não era rico. Por que nós sabemos? Quando José leva Maria para Belém, ela teve para fazer o censo, né? Maria ganha Belém. Veja bem que o José era carpinteiro, se sustentava fazendo as coisas, né? Mas quando ele vai para lá, ele não tem trabalho de carpinteiro lá. E aí o que acontece? Ele não tem nem o que comer. O que faz? O que Deus manda para ele comer? Manda ele para o Egito, mas fala assim, faz o que? Dá para ele o quê? Para ele comer lá? Deu para ele o quê? Óleo, né? Óleo fino, azeite. Deu o que mais? Ouro. Incenso e mirra. Incenso era caríssimo naquela época. Ele poderia chegar lá e ia vender aquelas coisas para sobreviver. Né? Veja só, lá ele ia ser carpinteiro, deixou tudo lá em Nazaré. Ele pensou assim: eu vou lá fazer o censo e volto. Mas na hora que chegou lá, Deus disse: leva o menino para o Egito, porque o Herodes quer matar ele. Né? Foi aquela matança de crianças. Ele teve que fugir apressadamente para o Egito. Só voltou depois que o Herodes morreu. Né? Então veja só. Aqui diz então, olha só, você já viu que a gente acredita em pedaços da Bíblia e nos pedaços? Não. No mesmo capítulo que nós estamos lendo, a gente acredita em alguma coisa, e outras coisas não acreditam. Quer ver? Ó, verdadeiramente, ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e as nossas dores. A palavra dores aí é doença. Doença e enfermidade é diferente. Doença é tudo que dói. Enfermidade não dói. Por exemplo, enfermidade que mata muita gente, não dói. O que é? Mata muita gente por aí. Não dói não. Depressão. Não é? Quanta gente tem corrido atualmente com depressão? Muita gente corrida com depressão. Não mata. Ó, quer dizer, mata, mas não dói. Né? Não causa dor. Às vezes até o parente nem de casa não sabe que a pessoa está com depressão. Né? Veja só. Ansiedade também mata, mas não tem dor. Então são enfermidades. Agora as doenças, aí tem, ó. Uma hernia de Deus. Olha, doença, né? Enxaqueca, uma dor no joelho, no parte do pé ali. Aleluia, Deus. Não? Ó, vai? Aí. Por uma memória. Segundo Jesus, cara. Aí, em nome de Jesus, fica lá. Só. Deixa eu dar. Aí. A memória, cara. Jesus morreu. Gente, de Deus vem toda boa dádiva. O que é bom vem de Deus. Em nome de Jesus. Só para deixar isso aparece. Só garoto. Aqui no meio. Vamos lá, tem dois. E agora? Acabou? Então, olha aí, eu estou segurando a memória. Quem mais? E agora? Aí, acabou. Olha, é rapidinho. Nome de Jesus. Vai sair. Nome de Jesus. Vai aparecer aí. Viu? É muito toque. Atenção. Glória a Deus. Jesus está aqui, hein? Pessoal pensando que é brincadeira. Jesus está aqui presente. Mais sobre isso. Vai. Vem sobre isso. Em nome de Jesus. Isso vai, ó. Acabou? Vai lá, agradecer, Jesus. Furacão Jesus. Quero mostrar se ela está querendo. Já, pronto, agora pronto. Isso vai, agora. Hã? Que vai? Lá. E assim, ó. Luiz, esse negócio aí. Quer pegar o coisa lá? Ó. Acaba da memória. As duas cores da memória. Aqui, William. Só esse? Vê agora. Caixa um calinho para ver só. E aí? Tá na hora? Agradece Jesus. Pastor? E você? Nome de Jesus. Solta aí. A cabeça estava doendo? E agora? Acabou? Agradece a Deus. Entra agora, está. Vamos? Vídeo aqui no olho. Em nome de Jesus. Certo, vídeo. Em nome de Jesus. Vamos lá. Entra, bota. Vídeo, fica lá. Solta. Sai, garoto. Não, sai.
E agora, vai? Não vai não? Vai lá, agradecer a Deus. Sai daí, vamos. Vou ver. Melhorou? Tudo? O outro também? Ah, sim. Gasta um carinho na história. E aí? Não é não? Graças a Deus. Em nome de Jesus. Sai. Olho? O que tem olho? Em nome de Jesus. Melhorou? Foi. Não.